Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o envelhecer, sobre o idoso. Vamos lá? O que é envelhecer, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Estatuto do Idoso? Então, segundo a Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, e segundo o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, define-se idoso aquela pessoa com 60 anos ou mais. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, de 2002, define o idoso 60 anos ou mais em países em desenvolvimento e 65 anos em países já desenvolvidos. Então a gente vê que tem questão de idade, de número, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso. Mas o processo de envelhecer é um processo natural, acontece com todo mundo e em todas as fases da vida. A gente nasce e já começa a envelhecer a cada dia, semana, mês e ano. E temos mudanças físicas, emocionais, psicológicas, que acometem cada um de nós de uma forma diferente. E envelhecer é um processo multifatorial, é muito subjetivo falar você é idoso, né? Você está envelhecendo, porque cada um envelhece de uma forma, né? É um conjunto de fatores que vai muito além do que ter 60 anos ou mais, vai muito além da idade numérica mesmo, né? Tem muitas pessoas que têm 60 anos ou mais, mas se sente tão mais jovem quanto quando tinha 20, 30 anos. Então é um processo muito subjetivo. E vocês sabiam que o Brasil é um país que está envelhecendo? Vocês já perceberam que quando a gente sai às ruas, nós vemos mais pessoas idosas do que jovens? Isso está muito comum aqui no Brasil. Antes, pensava-se que o Brasil era um país de pessoas jovens, porém isso vem mudando com o passar do tempo. Acreditávamos que esse problema de envelhecer era dos países europeus, norte-americanos, Japão, mas não, gente. O Brasil também é um país que está envelhecendo, né, de uma forma crescente. E quando a gente fala em envelhecer, o que todo mundo pensa, o que todo mundo quer? Envelhecer com saúde. Porém, se trata de quase uma exceção aquelas pessoas que realmente conseguem envelhecer com saúde. Cerca de 85% das pessoas idosas têm uma doença crônica e aproximadamente 15% têm 5 ou mais. Essas doenças crônicas a gente pode citar hipertensão arterial, que é a pressão alta, diabetes, mas eu não estou dizendo que não é possível envelhecer saudável, é sim. Inclusive, é possível envelhecer saudável mesmo tendo alguma doença crônica, porque a gente fala que estabilizou aquela doença, né? Não sei se vocês já ouviram falar, às vezes a gente pergunta, o senhor tem pressão alta? Alguns respondem, eu tenho, mas eu já não tomo mais remédio porque estabilizou. A gente escuta muito isso. E o que nós podemos fazer? Nós, enquanto jovens e até mesmo os idosos, praticar alguma atividade física, né? Fazer uma alimentação saudável. A gente não vê tantos idosos caminhando, né? Fazendo alguma atividade física de acordo com o que o seu corpo permite e sempre consultando o médico antes para saber o que a pessoa pode fazer, o que o idoso pode fazer. É uma forma muito saudável de se envelhecer, né? Às vezes a gente acaba se esquecendo disso e achando que a gente nunca vai envelhecer, que a gente nunca vai ficar idoso, né? E aí a gente extrapola em todos os tipos de alimentos gordurosos, a gente não faz atividade física. Inclusive estou falando de mim, que sou uma pessoa que precisa começar a fazer alguma coisa, né? Assim, de prática, de exercício, de alimentação saudável. É sim possível envelhecer saudável. Porém, conforme as coisas estão, o mundo todo modernizado, essa questão de muita internet, essa questão de fast food, a gente acaba não cuidando da própria saúde. E aí sim a gente acaba envelhecendo de uma forma não saudável.
E diante desse crescimento da população idosa, o governo precisou estabelecer algumas medidas e também para promover e prevenir a saúde desse idoso. Então surgiu-se o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso foi aprovado em setembro de 2003, vendo então algumas questões para os direitos do idoso, para os direitos das pessoas acima de 60 anos ou mais. Então, vou citar alguns princípios do Estatuto do Idoso. A distribuição de medicamentos de uso contínuo para quem tem, por exemplo, pressão alta e diabetes, deve ser gratuita, assim como as órteses e próteses desses idosos. O idoso que estiver internado ou em observação, ele tem direito a um acompanhante enquanto estiver sob atendimento hospitalar. Tá? Isso é uma lei, né, algo que eu vejo que em todos os lugares é assim. Inclusive, nós da área da saúde, a gente sempre pede mesmo para ter um acompanhante, porque às vezes esse idoso é mais suscetível a ter quedas, né? É mais suscetível a ficar um pouco agitado. Então a gente pede que tenha um acompanhante 24 horas com esses idosos. Em relação ao transporte coletivo, o idoso também tem preferência, né? Idosos acima de 65 anos não precisam pagar a passagem do ônibus, mas é obrigatório apresentar um documento de identidade comprovando a idade. Até porque, gente, tem idosos, né? Tem pessoas acima de 60 anos, mas que tem uma carinha de 40, que ó, é da inveja, hein? Quero chegar aos meus 60 com carinha de 40. Agora vamos falar um pouquinho sobre violência e abandono. Nenhum idoso poderá sofrer nenhum tipo de negligência, abandono, discriminação, violência ou opressão. Isso está no Estatuto. Quem discriminar um idoso impedindo ou dificultando o seu acesso, né, a agências bancárias, transporte coletivo, entre outros, poderá sofrer uma pena de 6 meses a 1 ano, além de multa. Se vê ainda algumas pessoas discriminando o idoso. Você sabia que no ônibus tem que ter 10% dos bancos tem que ser para idosos, né, e que tem que estar identificado de uma forma clara para eles saber que eles têm preferência naqueles bancos? Aí muita gente fala assim: Carol, mas tem idoso que tem 60 anos ou mais, só que tá indo só para passear no calçadão de Londrina. E aí? Eu tô cansada, eu trabalhei a noite inteira, gente do céu. Mas é a lei, gente. A lei a gente não pode ir contra ela. Também tem o caso das famílias que abandonam os idosos em hospitais, em casas de idosos, mas que abandonam, tá? Sem dar algum respaldo para esse idoso, pode levar pena de 6 meses a 3 anos, além de multa também. Já para o caso de idosos, né, que são submetidos a condições desumanas, como a privação de alimentação e cuidados indispensáveis, a pena desses responsáveis pode ser de 2 meses a 1 ano, além da multa. E se houver morte desse idoso por conta dessas condições desumanas que ele foi submetido, pode-se pegar de 4 a 12 anos de reclusão. Então, gente, a gente pode imaginar como deve ser, né? Só de pensar em um idoso que esteja vivenciando essas condições, e a gente sabe que acontece, a gente vê que acontece, né? Então, realmente é desumano, né? É bem desumano mesmo fazer isso com o idoso. Bom, e o recadinho que eu gostaria de deixar para vocês é: respeitar a pessoa idosa é respeitar a você mesmo no futuro. Todos nós estamos envelhecendo. O processo de envelhecer já acontece com a gente. Então, vamos respeitar esses idosos, né? A gente precisa ter a consciência de que a gente está envelhecendo também. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, clicar no sininho da notificação para não perder nenhuma novidade por aqui. Deixe seu like e compartilhe muito. E para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva,
clique no sininho da notificação e seja bem-vindo à família Maria Dias. Um grande beijo e até o próximo vídeo.